Sua montanha ouve a sua voz. Esse é o capítulo de hoje da nossa live. Esse é um princípio espiritual muito poderoso que você vai descobrir hoje. Existem coisas da sua vida que você está pedindo, mas a direção de Deus é que você deve comandar. Há coisas que você pede, há outras que você comanda. Essa é a lição de hoje. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que você desfrute de uma ótima semana. Eu quero perguntar a todos se vocês estão me ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir? Hoje eu vou fazer a live num lugar diferente. Vou fazer dentro do carro. Vou compartilhar com você. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se você ainda não adquiriu o livro e porventura quiser adquirir o livro, olha aí, livro poderoso pela graça mediante a fé. Obrigado, Verônica, pela resposta. Vamos lá, vamos compartilhar? Está preparado para aprender hoje um princípio espiritual da palavra? Você sabe, a Bíblia está chiando. Mais alguém confirma essa informação? Eu quero procurar fazer o melhor aqui. Sim. Ah, meu Deus, está chiando então. E agora, melhorou? Fala aí para mim se melhorou. Melhorou? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu acho que é o barulho do carro, ou será que é do ar-condicionado? Dá para ouvir? Vamos tentar. Dá para ouvir, gente? Porque esse princípio aqui, ele é poderoso. Ele é um princípio espiritual. Pastor Juliano, vai assim mesmo. Não tem outro jeito não. Então vamos lá. Qual que é o princípio espiritual que eu quero mostrar, ensinar para você hoje? É um princípio que a Bíblia nos ensina. Melhorou agora? É um princípio que a Bíblia nos ensina sobre você comandar contra a tempestade. Ora, glória a Deus, tá melhor, gente? Confirma aí pra mim. Não, eu já tirei do Bluetooth do carro, não tá não. Melhorou? Tá ótimo agora? Agora sim? Ah, beleza. Então vamos lá. Então, tem um princípio espiritual da palavra de Deus, que esse é um princípio muito importante. Que princípio é esse? É o princípio de você comandar contra a sua tempestade. Existem coisas que você está orando, que você está pedindo para Deus, mas Deus quer que você comande. Deus quer que você dê um comando. E esse princípio do livro, capítulo 15, Sua montanha ouve a sua voz, é sobre o poder de você falar para a montanha. Porque às vezes nós falamos, Senhor, esta enfermidade. Então, você está falando da enfermidade. Senhor, essa situação na minha vida, você está falando da situação. Senhor, esse povo não avança, isso, você está falando do povo, dos discípulos. Não é essa a oração correta. A oração, e o que eu acho bonito e poderoso na Bíblia, é que a Bíblia tem vários princípios espirituais. Você pode orar? Sim. Tem oração de petição, tem oração de intercessão, tem orações de ações de graça, mas existe uma oração, e essa é a oração que eu quero ensinar para você, essa é a declaração que hoje eu parei aqui para falar isso para você, é a declaração onde você comanda.
onde você declara. Esse é um princípio espiritual que nós encontramos na palavra de Deus. Marcos capítulo 11, o Senhor ensinando aos seus discípulos, a versão A Mensagem diz, Jesus foi direto. Assuma de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, então ele está dizendo, aquela montanha, aquela situação, basta ordenar sem dúvida ou hesitação do pedido, menor ou maior que seja, e a sua oração será atendida. A sua montanha pode ser a sua vida financeira. A sua montanha pode ser, sabe, uma enfermidade. A sua montanha pode ser sua família. A sua montanha pode ser o seu temperamento. A sua montanha pode ser uma circunstância da sua vida. Por que montanha? Porque é algo que está diante de você. Porque é algo que é grande. Porque é algo que foi colocado. E nesse momento, o que é preciso fazer? É preciso comandar. É preciso falar não da montanha, mas é preciso falar para a montanha. Muitas vezes, nós temos falado nas nossas orações da montanha. Está difícil demais. Nossa, eu tenho enfrentado essa luta. Nossa, essa dificuldade é isso, é aquilo outro. O que você está fazendo? Falando da montanha. Mas o Senhor quer que você fale para a montanha. Vou te dar um exemplo claro disso. Recentemente, um irmão me disse, pastor, eu estou passando por algo que parece que é maior do que eu. E sinto que eu serei derrotado. Eu já orei, pastor. Eu já orei. E nada aconteceu. Sim, orar é bom. Mas quando nós enfrentamos uma montanha, só orar não é suficiente. Só orar não é suficiente. Quando nós enfrentamos uma montanha, a chave é falar com a sua montanha. A chave é você declarar para a sua montanha. É você falar para a sua situação. Às vezes você já fez isso no passado, mas você esqueceu. Hoje o Senhor está te lembrando para você falar para a montanha. E para a montanha você não pede. Nós pedimos coisas para Deus. Para a montanha você ordena. Para a montanha você declara, você ordena. Então você diz, enfermidade, eu estou falando com você agora. Saia do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo? Você está falando para a montanha. E a montanha vai ouvir sua voz. E a sua voz é a voz da fé. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Você precisa apenas declarar. Ao invés, talvez, de implorar a Deus, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Eu não estou dizendo que está errado dizer isso, falar isso. Eu estou querendo ensinar para você um princípio espiritual. Não fica implorando. Declare, doença, você não tem direito no meu corpo. Por quê? Porque Jesus já me curou. Por isso eu te comando, saia agora do meu corpo. Você está comandando. Foi exatamente isso que Jesus fez em relação à tempestade. Jesus iria ter um encontro com o jovem de Gadara e os discípulos estavam com ele no barco. De repente aquele barco foi acometido de todo tipo de tempestade. Todo tipo de vento para um lado, para o outro, toda a situação acontecendo. E o que é interessante nessa história? É que Jesus estava na polpa dormindo. Quando o Senhor levantou, ele orou aos céus. Aqui é um princípio espiritual. Ele deu graças? Hã? Ele deu graças? Não. Ele orou, Pai, me ouve. Como ele fez lá com Lázaro? Também não. Qual que foi a oração que Jesus fez? Qual foi a oração que Jesus fez? Em Marcos 5, a partir do versículo 25, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele
comandou contra a tempestade. Ele ordenou: acalma-te, emudece. Ele deu um comando, ele falou para o vento, ele falou para aquela circunstância. Isso para mostrar para mim e para você que nós podemos comandar contra a circunstância. O inimigo se levantou contra você, contra o seu negócio, contra a sua vida, uma temporada de doença, de ataques, de situações. Comande, não dê graças. Pai, graças te dou. Não, não é hora disso. Nesse momento não. Nessa circunstância, o que você tem que fazer é comandar. O que você precisa fazer é ordenar, comandar. Isso tem poder. A vida é feita de escolhas. Ou você aceita a tempestade, e Jesus vira para os seus discípulos e diz o quê? Como é que vocês são tão tímidos? Como é que não tendes fé? A fé que nós precisamos nesse tempo agora é a fé que comanda. Ele está dizendo: por que vocês estão aceitando esse ataque, essa situação, sem comandar? Então, ou você fica sentado vendo a situação acontecer e continuar desse jeito, ou você se posiciona hoje e decida se levantar em fé e comandar contra a situação. É interessante que Deus, ele exemplifica essa montanha para representar algum problema na nossa vida. Então, montanhas até parecem que são coisas grandes, e são mesmo, mas elas não são permanentes. Elas não vão ficar ali para sempre. Talvez você esteja enfrentando uma situação que pareça permanente, mas Deus está dizendo para você agora: essa situação é como uma montanha. Quando você começar a comandar, ela vai ter que sair. Por quê? Porque a sua montanha ouve a sua voz. Ou a montanha que você está enfrentando, ela ouve a sua voz. Quando você começa a falar palavras de fé, quando você começa a falar no reino invisível, correntes são quebradas, forças das trevas são derrotadas. Então, é preciso continuar falando. É preciso continuar falando. É preciso você ter um posicionamento daqueles que acreditam, daqueles que creem, daqueles que não negociam, daqueles que não aceitam, sabe, cabisbaixo a situação, e fica deprimente, e fica aceitando ataques, aceitando acusação. O diabo se levantou. Se levante também na autoridade e no poder do nome de Jesus. Posicione-se em fé e comande. Eu vou comandar contra essa tempestade. Você é um vendedor. As coisas travaram, as portas fecharam. Você tem conta para pagar, situações estão acontecendo, você está lidando com uma questão e aquilo não resolve. Você já orou, já agradeceu, já pediu ao Senhor e nada aconteceu até agora? Então, o princípio que você tem que aplicar agora é comandar, é falar. Um exemplo que nós podemos falar a respeito disso também é o exemplo de Davi. É tão interessante, quando Davi enfrentou Golias, os homens estavam olhando para Golias e vendo o tamanho dele, e falando do quão grande ele era. Mas é tão interessante que você vai ver esse princípio que eu estou falando com você na vida de Davi. Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele para se levantar contra Deus? Quem é ele para se posicionar contra aquilo que o Senhor tem? Hoje mesmo, o Senhor vai fazer com que esse gigante caia e eu vou cortar a cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa. Davi
comandou contra o gigante. Os outros olharam para o gigante, ficaram impressionados com o tamanho do escudo, com o tamanho da espada, com o tamanho da força. Deixa-me dizer algo para você. Pare de ficar engrandecendo problema. Para de ficar engrandecendo situações. Para de ficar engrandecendo circunstâncias. Para de ficar se culpando pelos seus erros, por coisas que aconteceu. É hora de você comandar. Davi ele liberou um comando. Você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele declarou, ele falou com uma autoridade, ele não se intimidou pelo tamanho do gigante. Eu não sei o tamanho da sua montanha, não sei o tamanho, não sei que montanha que é essa, mas é fato. Você vai comandar a essa montanha, e a sua montanha, ou essa montanha, vai ouvir sua voz. Quando um homem e uma mulher se posiciona, quando um homem e uma mulher diz, chega, basta, agora eu vou falar para essa montanha sair, e ela vai ter que sair. Deixe-me dizer uma coisa, isso tem poder. Isso tem muito poder. Isso tem muito poder. Quando você se levanta, quando você se posiciona para declarar, montanha, problema, sai da minha vida. Montanha, problemas, dificuldades, desemprego. Você tem uma causa na justiça e não sai, não tem atualização do processo, de nada, não tem nenhum protocolo novo, não tem coisa alguma. O negócio está parado. É hora de você comandar. Essa montanha vai ter que ouvir sua voz. O Senhor, para algumas coisas, ele orou ao Pai. Teve algumas coisas que ele deu graças ao Pai, mas teve outras que ele comandou. Qual que é o princípio espiritual? É que existem coisas que você não tem que pedir. Tem coisas que você tem que ordenar. Você precisa ordenar. As montanhas se movem quando nós falamos com elas. Não peça para elas saírem. Ordene que elas saem. Não peça para elas saírem. Ordene que saiam. Enfermidade, saia. Às vezes a sua casa, você está enfrentando uma angústia, uma luta. Parece que tem momento assim que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deu uns medos, uma angústia. Aquilo, assalta a sua mente, você já não consegue dormir. O ambiente da casa fica meio, trebuloso, fica... O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ordenar. Entende isso? Quando alguém toca um interfone que quiser entrar na sua casa, se você não quiser, o que você faz? Não quero. Ou então você pede, não, por favor, não quero que hoje entre aqui, beleza. Mas se alguém entrar, você não vai deixar, não, já que você forçou, não, você vai ordenar, você vai ter que sair. Por que você vai sair? Porque aqui não é o seu lugar. Você está conformado com essa situação? Eu quero terminar hoje fazendo uma pergunta. Tem alguma área da sua vida, ou tem áreas da sua vida, que você está enfrentando uma montanha? Que diante de você se parece uma montanha? Eu vou terminar a live agora, você vai ordenar que essa montanha saia. E essa montanha vai obedecer sua voz. Deus te abençoe. Maior é aquele que está em você. Amanhã, meio-dia, eu estou esperando você para mais uma live do nosso jejum. Fica na paz.